Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 7 de novembro de 2023, meado de uma manhã de terça-feira, portanto, haja vista o relógio registrado 9h57 da manhã, fui inspirado a compartilhar mais uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, para quem certa feita Rui Barbosa assentar em uma síntese estreita o mesmo ter a faculdade de errar por último. Mas o fato é que estou aqui para compartilhar mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal, notadamente no bojo do recurso extraordinário 860-631 do tema 982, pela qual o Supremo Tribunal Federal, no último dia 26 de outubro do corrente ano, julgara o respectivo recurso que versa ou versara exatamente sobre a constitucionalidade ou não da Lei 9.514 de 1997, ou seja, na época do governo ainda de Fernando Henrique Cardoso, que versa exatamente sobre o Instituto da Alienação Fiduciária estendido aos imóveis, bem imóvel, pois é mais conhecido o Instituto da Alienação Fiduciária com base no Decreto 911 de 69, ou seja, há 54 anos já, que permite os bancos tomar, por meio da classificação de busca e apreensão, os veículos que as pessoas compram financiado, dão a entrada e geralmente parcelam o resto em 36, 48 e 60 vezes, estão financiando até 72 meses. E quando o comprador dos respectivos veículos fica inadimplente com uma, em média, geralmente 2 a 3 no máximo, os bancos entram com a classificação de busca e apreensão na Justiça. E o STJ, há 2, 3 meses do corrente ano, também, por via reflexa, veio autorizar a notificação extrajudicial, que é aquela em que os bancos utilizam, os advogados dos bancos utilizam, para constituir o devedor em mora para, em ato contínuo, poder ajuizar a classificação de busca e apreensão com o objetivo de reaver o bem objeto da garantia do respectivo financiamento, que é exatamente este o propósito das classificações e, por que não dizer, dos contratos de alienação fiduciária, que o banco, na hora que você assina um contrato de financiamento gravado pelo Instituto da Alienação Fiduciária, notadamente quando estamos a falar de veículo, com base no Decreto 911 de 1969, ou seja, já data aí expressivo 54 anos, não obstante ter sofrido diversas reformas, notadamente pela Lei 10.931 de 2004, mais recente, o ano passado, ou seja, em 2022, a ponto até de permitir que os advogados do banco dirigissem a clássica notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora diretamente para o endereço do contrato, e isso for objeto de julgamento no STJ, pela qual o STJ pacificara o tema no sentido de permitir que os advogados dos bancos enviassem as respectivas notificações judiciais simplesmente para o endereço contido no contrato, independentemente de quem receba, se é o devedor ou não, o terceiro, porteiro. Ato contínuo, quando estamos a falar do Instituto da Alienação Fiduciária com base na Lei 9.514 de 97, na época do governo de Fernando Henrique Cardoso, que estendera também, dado instituto jurídico, para os contratos
de financiamento de imóvel, vinculado ao SF, Sistema Financeiro da Habitação, e o Sistema Financeiro Nacional. E aí, desde idos de 1997, os bancos já vêm sendo autorizados, com base na Lei 9.514/97, a leiloar, tomar, ato contínuo, leiloar, em leilão extrajudicial, os respectivos imóveis que estão inadimplentes, independentemente de ordem judicial, razão pela qual, desde idos de 1997, vinha gerando uma celeuma, uma insegurança jurídica, por meio de diversas demandas judiciais, pelas quais os mais diversos colegas advogados vinham arguindo a inconstitucionalidade de dado procedimento previsto na elencada Lei 9.514/97, no sentido de violar os postulados do devido processo legal, haja vista a respectiva lei desde ido de sua sanção, ou seja, 1997, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, vinha permitido que os bancos tomassem os imóveis de pessoas inadimplentes, independentemente de ter que acionar a justiça, ou seja, de forma extrajudicial. E esta foi a razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, a saber, 860-631, por meio do tema 982, no último dia 26 de outubro do corrente ano, não olvidara em julgar constitucional o procedimento adotado pela elencada lei, ato contínuo permitindo que os bancos e demais instituições financeiras vinculadas ao Sistema Nacional de Habitação, quando constatada a inadimplência de dado financiamento, pudesse tomar o imóvel por meio de leilões, por meio de ação de busca e apreensão, de forma extrajudicial, ou seja, nos cartórios. E o respectivo julgado, no bojo do recurso extraordinário 860-631, foi julgado por maioria de votos, ou seja, com 2 votos de 11 ministros, no caso 10, somente 2 ficaram vencidos, a saber, Carmen e Lúcia e o ministro Edson Fachin, que votaram pela inconstitucionalidade de dado procedimento, no mínimo, se baseando no que vem sendo aplicado desde idos de 1969, por meio do Decreto-Lei 911, nas buscas e apreensão de veículos. Mas o fato é que Edson Fachin e Carmen Lúcia foram os 2 que ficaram vencidos, e o julgamento ficou por maioria, no sentido de o Supremo dizer ser literalmente constitucional o procedimento adotado na respectiva Lei 9.514/97, que permite que os respectivos bancos, no caso de inadimplência tumultuário, possa reaver o respectivo bem e leiloá-lo em processo ou procedimento extrajudicial, ou seja, independentemente de ter que acionar a justiça. E aí, por meio do tema 982, por unanimidade, ficar afirmada a tese no sentido de ser constitucional o procedimento adotado pela respectiva Lei 9.514/97, no sentido de dar legitimidade e poderes para os bancos poder reaver, tomar e ato contínuo leiloar os imóveis objeto de financiamento gravado pelo Instituto da Alienação Fiduciária. E aí, chamo a atenção dos senhores e senhoras para fazer o primeiro comentário a respeito do dado julgado. Mas antes, convido os senhores e senhoras
dando a boas-vindas para ambos, inclusive para aqueles que estão chegando agora, para os novos inscritos, agradeço. Para o canal, não obstante ter sido inaugurado em 4 de julho do corrente ano, até ontem, que pese, já tinha quase 4.500 views. Não obstante, existia um pequeno número ainda de inscritos, mas isso em tese não reflete a realidade, pois o algoritmo do YouTube me informa diariamente que existe uma plateia, uma expectativa plateia, que ficam na expectativa que eu poste os mais diversos vídeos versando sobre a ramificação do direito constitucional, direito imobiliário, direito do trabalho, direito previdenciário, direito, obrigações, direito imobiliário, etc. Bem como os vídeos, aula de autoajuda, que eu falo de filosofia, as pseudociências, etc. E o terceiro, que eu falo sobre a teologia cristã, judaica, islâmica. Não à toa existem diversos vídeos versando sobre as respectivas temáticas. Anteontem, ou seja, domingo, fiz um vídeo de caráter eminentemente teológico, histórico, e por que não dizer geopolítico, explicando a razão pela qual Jesus pode ser considerado tanto palestino como judeu. Está aí postado, será ainda publicado no decorrer da semana, e esta é a razão pela qual convido os senhores e senhoras, dando desde já boas-vindas para ambos, ao presente canal da cidadania, onde você tem a ímpar oportunidade de diariamente e de forma gratuita ter acesso a diversos vídeos, aulas, versando sobre as mais também diversas ramificações do direito constitucional, direito de propriedade, direito imobiliário, direito à saúde, direito previdenciário, direito contratual, direito bancário, empresarial, etc. Razão pela qual convido os senhores e senhoras a se inscrever no presente canal da cidadania para ser parte integrante do mesmo. Dito isto, já faço o primeiro comentário de caráter eminentemente pedagógico, no sentido de dizer que quem pode mais pode menos na ordem jurídica interna. Ou seja, não obstante o Supremo Tribunal Federal, no último dia 26 de outubro do corrente ano, em sede do recurso extraordinário, qual seja 860-631, no bojo do tema 982, ter dito ser literalmente constitucional o procedimento adotado na Lei 9.514/97, todavia, em que pese, se faz extremamente necessário no ponto lembrar que no último dia 31, também de outubro do corrente ano, o atual presidente Luiz Inácio Lula Silva não vidara, na ocasião em que sancionara o marco das garantias, que tramitava desde 2021, ainda era uma proposta ainda do governo anterior de Jair Messias Bolsonaro, mas o fato é que o marco das garantias, sancionado no último dia 31 de outubro do corrente ano, pelo atual presidente Lula, trata exatamente de garantias, de conceder garantias para as instituições bancárias, bancos, que financiam os imóveis, que financiam não somente imóveis, mas também veículos, e concede os mais diversos empréstimos de caráter pessoal, para poder pegar como garantia bem imóvel, como penhor. E o objetivo realmente do respectivo projeto sancionado no último dia 31, doravante denotado como marco das garantias, é exatamente gerar segurança jurídica e possibilitar uma maior garantia para os bancos poder reaver o dinheiro que presta e coloca no mercado. Sobretudo, também possibilitar que as taxas de juros sejam menores. Exatamente, este foi o propósito do respectivo projeto do marco das garantias, sancionado no dia 31 de outubro pelo presidente Lula,
com o veto no que aduz as ações de busca e apreensão de veículos, que, segundo o presidente Lula entender, por meio de sua assessoria jurídica, no caso da AGU, ser inconstitucional permitir um procedimento extrajudicial para a busca e apreensão de veículo, não obstante o Supremo, no bojo do recurso extraordinário objeto do nosso vídeo aula de hoje, qual seja, recurso extraordinário 860-631, no último dia 26 de outubro do corrente ano, em ato contínuo, não ter ouvidado em referendar as inteiras o procedimento adotado na Lei 9.514/97, no sentido de permitir que os bancos tomem os imóveis objeto de financiamento, até mesmo com uma parcela de atraso, independentemente de ter que acionar a justiça, ou seja, por meio de procedimento extrajudicial. E é esta a razão pela qual eu digo quem pode mais pode menos, ou seja, qual o bem mais valioso, um veículo ou um imóvel? Que estamos a falar do direito à dignidade da pessoa humana, o direito fundamentais à moradia, à residência, propriedade que, segundo os princípios constitucionais, é considerado como inviolável, salvo as hipóteses de flagrante delito, de dia, para prestar socorro, etc. Mas isso gera, em tese, uma insegurança jurídica, por exemplo, quando espelhamos a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 26 de outubro do corrente ano, no bojo do recurso extraordinário, qual seja, 860-631, no sentido de referendar inteira a Lei 9.514/97, da época do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no sentido de permitir que os bancos tomem os imóveis objeto de garantia do respectivo contrato de alienação fiduciária, independentemente de ter que acionar a justiça. E quando observamos, ao revés, Lula sancionar no último dia 31 de outubro do corrente ano o marco das garantias, com a ressalva, né, ou vedação da parte que permitia, dado o desiderato processual ou instrumental, ou seja, que os bancos também pudessem tomar os veículos independentemente de ação judicial. Razão pela qual o atual presidente Lula sancionara o respectivo marco das garantias com o veto de não permitir ação de busca e apreensão de caráter extrajudicial, ou seja, continua demandando do devido ajuizamento da classificação de busca e apreensão. Afinal, o que muda com a decisão do Supremo no bojo do recurso extraordinário 860-631, que veio do Aravante, né, referendar inteira a Lei 9.514/97, no sentido de permitir que os bancos tomem os imóveis objeto de financiamento de contrato de alienação fiduciária, independentemente de ter que acionar a justiça. Na prática, em relação à respectiva Lei 9.514/97, em tese não muda quase que nada, a não ser a proibição de nós, advogados, não podermos mais arguir inconstitucionalidade da respectiva lei, pois, não obstante o Supremo ter julgado agora no último dia 26 a respectiva lei, a constitucionalidade da Lei 9.514/97, no bojo do recurso extraordinário 860-631, no bojo do tema 982, com efeito, há de se entender que desde idos de 97, quando fora sancionada, quando o ex-presidente Fernando Henrique sancionar a respectiva lei, que vem sendo utilizada pelos bancos. A única diferença é que, desde lá, nós, advogados, vínhamos questionando a sua inconstitucionalidade nas mais diversas instâncias de primeiro, segundo, terceiro grau, e agora, com o julgamento, ou seja, por meio do julgamento que o Supremo Tribunal Federal, por maioria
e seus ministros reconheceram ser literalmente constitucional o procedimento adotado na Lei 9.514/97, na prática, o que muda é que nós, advogados, não podemos mais arguir a inconstitucionalidade da respectiva lei. Sobre o aspecto da dinâmica processual, não vai mudar nada, porque isso já vinha sendo aplicado desde 97. A diferença agora é que ela fora literalmente referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Teria, por exemplo, uma mudança e um efeito sobre o aspecto jurídico, social e econômico muito grande, se, por exemplo, o presidente Lula, ao sancionar o marco das garantias no último dia 31, todavia tivesse referendado as inteiras, ou seja, permitido também que dado procedimento fosse aplicado nas ações de busca e apreensão de veículos, o que não houve. Ou seja, Lula vetou porque entendeu ser inconstitucional dada a medida. E aí, o paradoxo é de que quem pode mais pode menos, ou seja, por simetria, o Supremo Tribunal Federal, em tese, poderia também ter dito ser inconstitucional a retomada ou a busca ou a reintegração dos respectivos imóveis, sobretudo no sentido de permitir que o mesmo seja leiloado em leilão extrajudicial, sem a devida submissão de um processo judicial. Mas, infelizmente, não houve. O Supremo entendeu de forma diversa, ato contínuo, permitindo que os bancos tomem os respectivos imóveis e levem a leilão em extrajudicial, independentemente de ter que acionar a justiça, com efeito gerando mais uma insegurança jurídica em relação a esses dois institutos, um previsto no Decreto-Lei 911 de 1969, que continua rígido no sentido de permitir a busca e apreensão somente por meio de ação judicial, e ao revés, quando estamos postados diante da Lei 9.514/97, o Supremo Tribunal, desde o último dia 26, vem permitindo que os bancos e demais instituições financeiras possam reaver ou tomar o imóvel de inadimplentes, ainda que seja uma parcela, independentemente de se submeter ou ter que ajuizar uma ação de reintegração de posse e de resolução de contrato na Justiça. E isso, em tese, gera uma segurança jurídica, porque quem pode mais, pode menos. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que o Supremo Tribunal Federal, para quem certa feita Rui Barbosa não ouviram dizer ter a faculdade de errar por último, o STJ, conhecido como Tribunal da Cidadania, no caso do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e de toda a ordem jurídica interna, e o STJ, guardião das normas infraconstitucionais e das jurisprudências também dessas normas infraconstitucionais dos mais diversos tribunais das 27 federações, exatamente com o objetivo de gerar unidade e segurança jurídica, referendando o que está previsto na lei de introdução à ordem, ao direito brasileiro. Mas quando a gente vê o STJ tomando uma decisão no sentido de permitir a notificação extrajudicial seja dirigida nos clássicos ações também de busca e apreensão de alienação fiduciária, que sejam as clássicas notificações extrajudiciais, que servem exatamente para constituir o devedor in mora, seja simplesmente enviado para o endereço do contrato, sem contudo, independentemente de que é o devedor, independentemente de que receba, isso gera uma insegurança jurídica.
A gente vê, por exemplo, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do recurso extraordinário 860-631, em sede do tema 982, que veio referendar, ou seja, declarar constitucional o procedimento adotado na Lei 9.514/97, diversamente do marco das garantias sancionado no último dia 31 de outubro do corrente ano pelo atual presidente Lula, nos deparamos com uma dicotomia jurídica e até mesmo com uma insegurança jurídica. Ademais, observei hoje que o STJ, tanto a terceira como a quarta turma agora, revendo o pensamento de diversos outros julgados, nas últimas semanas vem prolatando no mínimo duas decisões, uma pela segunda turma, outra pela quarta turma, no sentido de não permitir o ajuizamento ou a cobrança de dívida prescrita na seara administrativa. E isso era outra insegurança jurídica que vinha existindo. O STJ vinha permitindo que dívidas, mesmo prescritas, e por via reflexo não poderia ser objeto de ação judicial, mas poderia ser objeto de cobrança em caráter administrativo. E isso estava gerando mais uma insegurança jurídica. Ora, se você não pode cobrar o principal, pior ainda o acessório. O acessório segue a sorte do principal. Se você não pode acionar a justiça para cobrar uma dívida prescrita, de pior sorte, você pode acionar um procedimento administrativo. Razão pela qual fez o STJ, semana passada para cá, no mínimo no bojo de duas decisões, de duas turmas diversas, reconhecer ilegal e abusivo, portanto, a cobrança de dívida prescrita, ainda que seja na seara extrajudicial, sob pena de gerar a pretensão e a indenização do devido dano moral. Para esse tipo de decisão, tiro o chapéu para o STJ, pois representa a mais equânime justiça sob a perspectiva da Constituição, da força normativa da Constituição e da nossa pacífica jurisprudência. Ao revés, quando analisamos outra decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de permitir, na ocasião em que julgara a inconstitucionalidade do artigo 139, que trata de medidas atípicas, no sentido de permitir a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo a proibição ou a suspensão de devedores participar de concurso público, no caso de dívidas. Nesse caso, a gente está diante de uma decisão teratológica, não obstante ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, e esta é a razão pela qual, não obstante não representar o melhor modelo de justiça, todavia em que pese, devemos respeitá-la e obedecê-la. Em síntese, como dizia o grande jurista Rudolf von Ehring, em sede de sua clássica obra, A Saber, a Luta pelo Direito, para que a época não novidade em dizer que o direito nasce, vive e perece. E ainda elucidou que o direito que não se exercita e não se rejuvenesce está afadado a cair na ineficácia e na decadência e, portanto, não ser merecedor de ser chamado direito.
Pessoal, ficando por aqui, eu não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, apenas para esclarecer alguns pontos obscuros do julgamento do recurso extraordinário 860-631, à luz da lei do marco das garantias sancionado no dia 31 pelo atual presidente Lula, ou seja, para mostrar o paradoxo existencial entre a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do recurso extraordinário 160-631, no bojo do tema 982, à luz da sanção do marco das garantias feito por Lula no último dia 31, pela qual não olvidara em vetar a parte que permitiria, por simetria, os bancos também tomar os veículos dos devedores, independentemente da classificação de busca e apreensão de caráter eminentemente judicial, razão pela qual finalizo para este estudo temático no sentido de dizer quem pode mais pode menos. Vou ficando por aqui, espero que tenha esclarecido esses pontos obscuros, teratológicos e até mesmo conflitantes. E você que pensa em comprar um imóvel, principalmente imóvel, porque se você comprar um imóvel financiado pela Caixa, Banco do Brasil ou qualquer outra instituição financeira, com este instituto da alienação fiduciária, a partir do momento você não vai poder mais arguir inconstitucionalidade. E aí, se você atrasar uma, você já pode ser objeto de reintegração de posse, ou seja, o banco, independentemente de ter que acionar a justiça, que lhe daria aí abriria ali uma possibilidade de um contraditório até transitar em julgado, você continuar no imóvel. Mas agora, se você assinar um contrato de financiamento de imóvel, fique atento para não ficar inadimplente, pois você não pode arguir inconstitucionalidade de dado procedimento extrajudicial. Não obstante, o próprio Supremo ter feito uma ressalva de que se houver abusividade, irregularidade, algumas nulidades, algum abuso e desvio de finalidade, você pode acionar a justiça. E isso aí o Supremo não precisa nem dizer, até porque se determinada decisão do Supremo impedir que qualquer um do povo, qualquer cidadão, seja proibido de acionar a justiça, estaria por via reflexa ferindo e julgando em morte o clássico princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático convidando os senhores e senhoras para, se gostar do presente vídeo, se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dar o seu like, apertar o sininho para ser avisado quando for postado os próximos vídeos e, se sentir vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.